RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, eu sou o pastor Fábio Mota, da Comunidade Presbiteriana Reviver, em Benfica, Lisboa, Portugal. Eu queria trazer uma palavra para a sua vida hoje e creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Por isso, abra o coração para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida hoje. Eu queria falar sobre o seguinte tema: não viva para fazer apenas o que você quer. Não viva para fazer apenas o que você quer. Nós vivemos hoje num mundo cheio de desejos. Muitas pessoas têm desejos. E o desejo, muitas vezes, ele nos dá uma obsessão muito grande por algo ou por alguma coisa. O desejo, por natureza, ele nos deixa, às vezes, obcecados. Nós desejamos algo muito. E hoje nós vivemos uma geração, a grande verdade é, de muitas pessoas descontentes. Vivemos essa nova geração, principalmente, que está descontente com tudo. Descontente com a vida, descontente com o trabalho, descontente com a profissão, descontente com quem é. Vivemos a era do descontentamento. Porque as pessoas, muitas vezes, algumas delas são muito mimadas, nunca tiveram limites na vida e querem fazer o que dá na cabeça. E às vezes vivem para fazer o que querem. E às vezes eu me entristeço porque há pessoas que dizem: não, se não for feita a minha vontade, então eu não faço nada. O desejo cria uma obsessão intensa, muitas vezes, por algo. O principal problema é que o desejo traz um sentimento, um entusiasmo, uma paixão, de modo que às vezes a gente acaba, às vezes, em ter esse sentimento e por aí traz problemas seríssimos, porque nós ficamos obcecados por alguma coisa. Seja na área do entretenimento, seja na área alimentar, por exemplo, seja na área do consumismo. Há pessoas que se tornaram consumistas obsessivas, que são simplesmente pessoas que não conseguem parar de gastar, de consumir. Então, o desejo em si, por si só, não é ruim. Mas o desejo, quando ele foge do controle, ele arruína as nossas vidas. Quando nós ficamos obcecados apenas que o desejo ele nos controla, então o desejo não é determinado por alguma coisa que é boa. A grande verdade é que tudo começa com Adão e Eva. A Bíblia nos diz que Adão e Eva sentiu o desejo e o diabo apresenta para ela na tentação, diz: olha, por que vocês não podem comer dessa árvore que pode trazer conhecimento para vocês? Se vocês comerem, vai lhes dar conhecimento, vocês vão conhecer o bem, vão conhecer o mal, vão ser sábios, vão ser pessoas que vão ter discernimento da vida. E a grande verdade é que Adão e Eva caem naquela tentação por causa da vontade que se tornou cativa do desejo. Um desejo intenso. E a serpente questionou a confiabilidade em Deus. E então Eva deseja o fruto. E o que é a verdade é que o ensinamento de Deus na vida de Adão e Eva desaparece. Eva apenas segue o seu instinto, o seu desejo, que vai crescendo e crescendo e crescendo. E isso se torna esse desejo pecaminoso. Porque a grande verdade é que, ao tomarem do fruto, eles queriam ser como deuses, porque foi isso que o diabo apresentou para eles. Se vocês comerem do fruto, vocês serão como deuses. Então, um desejo intenso, obsessivo, compulsivo nos afasta do que é melhor para as nossas vidas. O desejo em si, como eu já falei, não é mau. Mas há desejos que se tornam tão intensos e obsessivos que trazem muito mal para a vida da gente. Então, o desejo, ele nos leva a muitas vezes fazer apenas o que nós queremos. E se você prestar atenção, a Bíblia nos diz que Eva viu a fruta e ela desejou comer do fruto.
Ela desejou ter o conhecimento do bem e do mal, desejou ser como deuses. E se formos olhar direitinho que tudo aquilo que aconteceu na tentação de Adão e Eva, ela está registrada em 1 João. Em 1 João, a Bíblia nos diz, capítulo 2, no verso 16, que o amor do mundo, João diz, sufoca o amor do Pai. E praticamente tudo o que acontece no mundo, que é o quê? E aí João diz que é o desejo de seguir o próprio caminho, a cobiça da carne. O desejo de querer tudo só para si, que é a concupiscência de você apenas querer as coisas para si mesmo, o egoísmo. A soberba da vida, que é esse desejo de parecer importante, de querer ser importante. Não tem nada a ver com Deus. Então, esse desejo de seguir o próprio caminho, de ser independente, que foi o que o diabo apresentou para Adão e Eva, vocês serão independentes, vocês serão livres, conhecedores do bem e do mal. De querer tudo apenas para si. Não, eu não penso nos outros, eu penso em mim. Então, o desejo, quando ele se torna obsessivo, ele nos traga. E a grande verdade é que essas três coisas, o desejo de seguir seu próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, de ser alguém importante, hoje as pessoas lutam para ter fama, sucesso, serem conhecidas, famosas. Tudo isso traz um grande prejuízo para todos nós. Quando o desejo domina a vontade, ela vai trazer uma obsessão na sua mente. E essa obsessão na sua mente vai trazer coisas que vão ser prejudiciais para vocês. A Bíblia nos diz que Jesus um dia encontra uma mulher, a mulher samaritana. E ele diz para aquela mulher: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Essa sede que Jesus fala para a mulher samaritana se refere ao desejo insatisfeito. Esse desejo insatisfeito que traz devastação enorme na vida das pessoas. E esse desejo que essa mulher tinha de algo mais profundo na sua vida era tão real que ela disse: olha, eu quero dessa água. Mas aí Jesus diz: olha, então traz o teu marido aqui. Ela disse: olha, eu não tenho marido. E aí Jesus diz: é verdade. Porque você já teve 4 maridos, esse agora é o 5º que você tem. E ele, na verdade, não é teu marido. Ou seja, Jesus revela que aquela mulher, ela tinha uma sede enorme. E aquela mulher foi transformada naquela conversa com Jesus, porque Jesus disse que tinha uma água para saciar a nossa sede. Então, nós precisamos pegar esse desejo que nós temos, que às vezes nós manifestamos. Há muitas pessoas que têm desejos, há muitas pessoas que começam a ter desejos incontroláveis. E esses desejos fazem com que as pessoas, então, possam se entregar a esses desejos. E aí hoje a gente vive essa crise de desejo de consumismo, desejos sexuais, apetites sexuais, esse descontentamento enorme, porque as pessoas querem fazer apenas o que elas querem. Não viva obcecado apenas com a sua própria realidade. Eu não estou falando que você não tem que ter desejo. O que eu estou falando é que você tem que colocar o seu desejo diante de Deus. Tem que ser um desejo bom. A Bíblia mesmo nos diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. O Salmo 37. Mas não são quaisquer desejos. Não é um desejo que apenas você está voltando apenas para si mesmo. Mas é um desejo de, pelo contrário, fazer a vontade de Deus. Muitos são escravizados porque querem dominar outros, trazem violência, trazem muitas vezes situações nocivas para si mesmos, são escravos, são viciados. Não faça apenas o que você quer, não seja egoísta. E são 3 coisas que muitas vezes faz com que a gente tenha esses desejos incontroláveis. E essas coisas são e que nos levam ao vício: solidão, raiva e tédio. 3 coisas que eu quero que você fique guardadas no seu coração hoje. Sabe o que é que traz desejos incontroláveis, vícios, hábitos que nós não controlamos? Solidão, raiva e tédio. Então você precisa tratar dessas 3 coisas. Não fique sozinho.
Não fique na solidão. Transforme a sua solidão em solitude, em busca com Deus, de estar a sós com Deus. Deixe que a sua raiva ela seja exercida diante de Deus expressada no desabafo. Desabafe com Deus. Fale com Ele. Desabafe com Deus e você vai aprender que toda essa sua raiva pode ser extravasada diante dEle e pode ser colocada diante dEle e Deus vai ouvir sua oração. Pegue seu tédio, essa rotina que muitas vezes está lhe sufocando e tenha uma vida viva, uma vida entusiasmada diante de Deus. Você quer mudar? Você quer mudar a sua identidade, a sua vida, o seu coração? Saiba que a sua identidade está ligada aos seus desejos. E os desejos maus é o seguinte, tem uma regra. Se você satisfaz todos os desejos que não trazem coisas boas para a sua vida, principalmente através de hábitos e vícios maus, saiba que todos esses desejos nunca serão satisfeitos. Quanto mais você cede aos seus próprios impulsos e desejos maus, mais você fica controlado por ele. Porque quando você sacia, por exemplo, alguém que está ligado à pornografia, quanto mais ele vê, mais insatisfeito ele fica, mais sede ele tem. E assim por diante. Eu estou apenas citando um exemplo de uma área na vida. Ou seja, nós precisamos não fazer apenas o que nós queremos, mas colocar os nossos desejos, a nossa vontade, submissos à vontade de Deus. Tiago fala, entregue-se ao Senhor, submeta-se à vontade de Deus e Ele vai lhe exaltar, vai lhe abençoar. Porque os que se humilham diante de Deus, Tiago diz, serão exaltados. Não faça o que você quer, faça acima de tudo a vontade de Deus, se entregue para Ele, viva para Deus e você não vai satisfazer apenas os desejos do seu coração. Que Deus lhe abençoe. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.